que a palavra encontre lugar em nossos corações. Vamos orar. Pai Santo e Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio que temos de servi-lo, de adorá-lo. Obrigado, Pai, porque nós somos os Teus filhos. Obrigado, Deus, porque as Tuas misericórdias nos alcançou. Ó Deus, nós somos gratos, ó Pai, por esta manhã que acordamos com saúde. Obrigado, ó Deus, pelo Teu povo, que mesmo em um formato diferente, se reúne em torno da Tua palavra para aprender mais sobre o Senhor, para pensarmos a respeito de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E naturalmente nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Ó Deus, nós cremos que em meio às dificuldades o Senhor tem sustentado o Seu povo, ó Deus. Ó Pai, que no lugar do medo o Senhor nos dê esperança, que no lugar das dúvidas o Senhor nos dê convicção de que estamos com o Senhor. Ó Pai, que no lugar da tensão possamos ter o consolo, o alívio que o Teu Santo Espírito, ó Pai, é capaz de nos proporcionar, ó Deus. Obrigado porque o Senhor vive e nós podemos crer, ó Pai, no amanhã. E é isso que nós queremos declarar com os nossos lábios nesta manhã, Deus. Obrigado por tudo, nós Te agradecemos. Em nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, declarar porque Ele vive e o nosso amanhã está garantido com o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou Seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, aleluias, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Senhor. Essa é a esperança que temos, que as nossas mãos estão, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Vamos entoar ainda mais um cântico. Te agradeço, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Vamos louvar a Deus. Te agradeço. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Estamos enfrentando um inimigo invisível que nos separou e isolou socialmente. Isso tem levado a muitas dificuldades financeiras às pessoas mais vulneráveis. Nós, como Igreja do Senhor, queremos socorrer nossos irmãos, assim como Jesus nos ensinou.
Para isso, estaremos recebendo doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene em nosso prédio de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Você também pode entrar em contato conosco no telefone 5816-8189 e o WhatsApp 934843469 e saiba como fazer sua doação monetária. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:25. Vamos nos aproximar em amor. Bom dia, povo de Deus! Bom dia, povo de Deus! Eu estou falando um pouco mais alto para que o som chegue bem aí em sua casa. Estamos no nosso volume mais elevado. Que a graça e a paz estejam com vocês. Que alegria poder saudá-los. E realmente um dia muito bonito hoje, não é? Um dia de outono que Deus nos presenteou. E que oportunidade nós podemos estar alinhados espiritualmente no culto, aproveitando esses momentos. Que Deus abençoe sua casa com a paz. Foi com essa palavra que ele saudou os discípulos logo após a ressurreição. Jesus falou: a paz esteja com vocês. Que a paz seja superior às más notícias. Que a paz de Deus esteja em nossos corações para nos ajudar a conviver bem em casa, valorizando um ao outro e aguardando em Deus a solução, aguardando em Deus que as situações voltem ao normal. Como é que você está aproveitando o tempo em casa? Como está a qualidade dos relacionamentos? Nós temos perguntado para alguns irmãos e vamos mostrar agora uma família querida nossa, como que eles estão vivendo, e mesmo com filhos pequenos em casa. Então, o Davidson e a Anaíla vão falar um pouco da convivência deles com o Pedrinho e com a Raquel. Vamos ver. Domine a vontade própria da criança com a ajuda de Deus. Ensine-a a orar logo que aprender a falar. Não lhe dê nada pelo qual daí chora. Dê-lhe somente o que é bom, se ela pedir de forma educada. Isso. Esses são alguns princípios de Susana Wesley que nós usamos no nosso devocional, extraído do Pão Diário. Nós usamos também a Bíblia, a Palavra de Deus, nesse momento de comunhão da nossa família. Nós queremos incentivar você a fazer o mesmo também na sua casa. Chamar as pessoas, juntar, ter alguns momentos de comunhão, de oração, deixar as crianças orarem, ler também, e isso tem exercitado a nossa fé, tem nos aproximado de Deus nesses tempos difíceis, e nós esperamos que isso também seja um incentivo para você fazer junto com as pessoas da sua casa, da sua família. Deus abençoe você e que Ele possa cuidar de todos. Amém. Amém. Nós temos tido contato com vários de vocês, vários irmãos, tanto eu, o Rogério, o Paulo, e sempre ouvimos feedbacks, retornos de vocês, que tem muitos irmãos acompanhando todas as semanas, aos domingos, nosso culto online e as nossas classes do portal. Temos 6 classes, 4 para os adultos, também temos a classe de vida cristã, e dos adolescentes, pessoal sintonizado, ligado na nossa comunicação, na nossa igreja, né? Porque a igreja somos nós, povo.
E continue, irmãos, continue, vamos continuar nos PGs também, cada semana, os PGs aí se reunindo online. Eu sei que para alguns de nós líderes tem sido difícil, porque nós não estávamos acostumados, mas eu quero te encorajar a continuar. E temos tido visitantes nos PGs. Olha que maravilha! Visitantes, ontem mesmo no meu PG tínhamos 2 visitantes, graças a Deus, a palavra saindo das casas habituais e indo em outras casas. Amém por isso. Meus irmãos, e até boas notícias também. O Toninho, que é o nosso tesoureiro, ele mandou um recadinho para a nossa liderança. Olha que recado maravilhoso. Eu louvei a Deus, eu quero que você se alegre com isso também, porque nós temos esses motivos de louvor. Toninho mandou um recadinho aqui para o grupo de diáconos e pastores. Graças a Deus, houve pouca redução nas ofertas e dízimos. Isso pode sinalizar, sem dúvida, que nossos irmãos não tiveram grande perda financeira. Amém? Glória a Deus! É para a gente celebrar, meus irmãos. Celebrar o seu compromisso com Deus, a sua fidelidade, o cuidado do Senhor. Nós temos orado pelo seu trabalho, pela sua fonte de sustento, para que Deus abençoe sua casa. Temos orado também, nós sabemos de alguns irmãos, tem pelo menos meia dúzia aqui na minha mente agora, de irmãos, em função da crise, estão desempregados. Já tinha os outros 2 antes da pandemia, mas nós continuamos orando por vocês, pedindo para o Senhor abrir portas, abençoar seus negócios. O nosso Deus é a nossa fonte do nosso sustento. E que Ele continue te abençoando nesse sentido também. Eu quero ler esse salmo que fala sobre isso. Salmo 145. Olha só. Salmo 145. Eu não vou ler todo o salmo. A partir do verso 13. O teu reino é reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Ele é bondoso em tudo o que Ele faz. O Senhor ampara todos os que estão prostrados. Você está prostrado? Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo. Ele acabou de falar que o Senhor é fiel. Agora no versículo 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Ele é bondoso em tudo o que Ele faz. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Vou falar de novo, meu irmão. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Vamos colocar isso na nossa mente. O Senhor realiza os desejos daqueles que o temem, que o invocam. Ouve-os gritar por socorro e o salva. Ouve-os gritar por socorro e os salva. É um Deus fiel, atento, perto, bondoso. Que esses pensamentos ocupem a nossa mente e lance fora nossos temores. Maior é Deus do que qualquer crise. Não há crise no céu. O Senhor é suficiente e Ele prometeu guiar o seu povo. Amém? Vamos continuar ouvindo a voz do nosso Supremo Pastor. Eu quero orar por você, orar pelo nosso Brasil. Ficamos assustados, ficamos surpresos
às vezes perplexos, e tem muita gente que deposita a confiança em homens e sofre demais pelas contradições humanas. Mas Deus não é contraditório. A nossa fé tem um hino antigo que fala que a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Vamos orar então. Senhor, é para Ti que dirigimos as nossas atenções, os nossos pensamentos nesse momento. Eu quero orar, Senhor, com o meu povo, com o Teu povo, com esse rebanho que Te pertence. Ó Deus, obrigado pela nossa igreja Horto do IP. Obrigado por esse povo que o Senhor reuniu por causa do sacrifício do Senhor na cruz. O Senhor atraiu esse povo pelo Teu amor. Obrigado por esse prédio, que é a nossa base de comunicação, de encontro, de treinamento. O Senhor tem, ao longo dos anos, nos reunido aqui. E hoje continuamos reunidos em nossas casas e podemos interagir uns com os outros. Obrigado, Pai, porque temos o Senhor, nosso alicerce, nossa base. Nosso Deus, nós oramos pelo mundo, pelos moradores da terra, pedindo direção, pedindo a Ti sabedoria para os cientistas, para os infectologistas, pesquisadores, que descubram um bom remédio para estancar essa pandemia, Pai. Mas enquanto isso não acontece, que a Tua vontade seja feita. Ó Deus, que a Sua vontade seja feita tanto no céu como na terra. Santificado seja o Teu nome. Obrigado pelo pão de cada dia, Senhor. Nosso Deus, nós oramos pelo Brasil. Tem muita gente sofrendo porque põe a esperança em homens. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Ó Deus, que a verdade venha à tona, Pai. Que o que está acontecendo nessa crise política seja esclarecido. Senhor, que reine, Pai, o Senhor acima dos homens. Ó Pai, mostre, Senhor, uma melhora para o nosso país, Pai. Tira nosso país que está travado, Senhor, com uma crise tripla na economia, na política, na saúde. Mas nossos olhos estão voltados para o Senhor, porque o Senhor é bondoso. E o Senhor vai cuidar de nós, apesar das contradições humanas. Ó Deus, seja exaltado o Teu nome. Abençoe cada casa, Pai. Abençoe quem está preocupado com algum parente doente. Abençoe lares que estejam desempregados. Senhor, abençoe essa multidão de desempregados do Brasil. Que o Senhor console, que o Senhor envie o sustento, o alimento, como está escrito nesse salmo que nós acabamos de ler. Dê sabedoria às nossas autoridades, para que sejam competentes para dirigir a nossa nação. Nossos prefeitos, governadores, o presidente, os ministros, deputados e senadores. Ó Pai, abençoe o orçamento, a fonte de renda de cada casa. De cada casa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Obrigado, pastor, pela essa introdução aqui, nos encorajar com a palavra de Deus, os lindos hinos que nós cantamos aqui, o pessoal do louvor, o pessoal aí da mesa, obrigado, gravação, e obrigado a você que está conosco aqui, investindo o seu tempo na sua vida espiritual e online conosco. Nós vamos finalizar então nesse domingo a nossa série de Efésios, que começou lá em março.
Nós foram 8 mensagens. Eu pedi para colocar aqui a nossa apresentação para a gente entender direitinho. Olha aí, nós vimos aí a nova proposta no capítulo 1, depois nós vimos uma nova pessoa, falamos sobre o novo propósito, que é uma igreja unificada, falamos sobre o novo poder, o Espírito Santo, novos passos, vidas restauradas, novos padrões, imitadores de Deus e novos papéis. Semana passada, relacionamentos abençoados, e a gente fecha hoje com o novo preparo, que é o poder para vencer, ok? O nosso texto base será em Efésios capítulo 6, do versículo 10 a 20, então eu te convido para você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, ou ligar o seu aplicativo, que a gente vai discorrer sobre esse texto. Eu não vou lê-lo agora, nós vamos ler na sequência, mas esse texto ele fala exatamente sobre uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual que é tão real ou até mais real do que o nosso mundo físico e visível, né? Eu coloquei algumas imagens aqui de dois seres espirituais lutando. Nós também temos um soldado aí no fronte da batalha, e eu também trouxe aí um tabuleiro de xadrez para trazer aí para nós uma alusão do que é essa guerra espiritual. Eu não sei com qual imagem você se identifica mais, mas a verdade é que essa guerra espiritual, ela está em vários campos, atuando de várias formas, e todas essas imagens, elas refletem bem o que é essa guerra espiritual. Uma guerra que não começou agora, né? Essa guerra, ela começou desde que Deus criou o mundo e colocou o homem aqui. Desde que o homem existe, essa guerra ela já começou a ser travada. Em Gênesis 3,15, nós vemos Deus dando essa sentença para a serpente após ela ter seduzido Eva e Adão. Olha o que diz o texto: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, que é Cristo, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então a gente percebe aqui que aqui já tem uma base bíblica para esse confronto espiritual entre o diabo, Cristo e o homem em tudo isso. Por que o homem entra aí e por que nós somos esse objeto de tanta ira de Satanás que estava aqui identificado na serpente? Porque quando nós fomos criados, Deus determinou que o homem seria feito à imagem e semelhança dele. Por conta disso, este ser, a imagem e semelhança do seu Criador, teria sido foi colocado dentro do homem um desejo de adorar o seu Criador e de amar ao Deus Todo-Poderoso. Isso trouxe grande inveja para Satanás, que hoje nós conhecemos como Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, o enganador, mas ele já foi um anjo de luz, ele já se chamou Lúcifer, ele era este ser iluminado, lindo, formoso no céu, que estava ali responsável e adorando a Deus constantemente. Quando sobe no seu coração o desejo de tomar o trono, de se rebelar contra Deus, e que ele é expulso do seu lugar de adoração e perde a sua majestade ali, toda a sua formosura, e vê então Deus criar um homem para a imagem e semelhança dele, para o adorá-lo. Então começa essa guerra espiritual. Deus em Cristo, querendo que o ser humano se pareça cada vez mais com ele, e Satanás querendo que o homem o imite e pareça com esse ser caído,
corrompido, invejoso e rebelde. Essa é a luta espiritual que existe hoje, né? Os dois campos brigando pela adoração do homem. Muito bem, isso não é novo, nós vamos ver vários relatos bíblicos ao longo da história. Saul, por exemplo, já era possuído por espíritos malignos há mais de 3.000 anos atrás, né? Nós vamos ver Judas permitindo que o diabo entrasse nele, traindo o nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver o próprio Cristo numa batalha ferrenha com o diabo ali naqueles 40 dias de jejum no deserto. Nós vamos ver o outro Judas, o irmão de Cristo, pedindo para que os seus leitores batalhem pela fé. Então nós vamos ver essa linguagem de batalha, de luta ao longo da Bíblia com muita frequência. O autor aos Hebreus diz: olha, nós estamos lutando contra o pecado. Paulo aos Filipenses diz para que muitos estavam ao seu lado lutando pelo Evangelho. Aos Colossenses também diz que há uma luta sendo travada por eles. Aos Romanos há uma guerra entre corpo e mente. E para Timóteo ele finaliza dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Então percebam que essa linguagem militar, ela é muito repetida na palavra de Deus. Nós não podemos menosprezar essa metáfora. A metáfora da guerra espiritual é algo muito forte na Bíblia e nós precisamos ter plena consciência disso. Apesar de vermos muitos irmãos cochilando na fé, vivendo numa vida cristã como se não estivessem numa guerra, isso é um perigo gigante. Por isso eu te digo, meu irmão, a guerra é certa, ela está acontecendo, você crendo ou não, você querendo que ela aconteça ou não, a guerra está certa. A pergunta que eu te faço nesta manhã é a seguinte: você já se alistou? Porque se está acontecendo uma guerra e nós não podemos ficar livres dela, ainda que você queira ser um pacifista, essa guerra espiritual, ela é real e vai acontecer até que Cristo vença Satanás e o prenda definitivamente. Então nós precisamos nos alistar em um dos exércitos e precisamos estar equipados para essa guerra. Cristo nos chama para nos alistarmos no exército dele. Qual é a vantagem de entrar no exército de Cristo? A vantagem basicamente são três. Primeiro, todos nós, o mundo militar, quando vai se preparar para uma guerra, quando está prestes a entrar para uma guerra, ele precisa fazer um planejamento, precisa acontecer uma reunião, precisa ter um status ali das ações que vão ser tomadas para conhecer o nosso poder de fogo, para conhecer o poder de fogo do inimigo e quais serão as estratégias que nós adotaremos nessa batalha. Então esse texto de Efésios 6 começa com uma reunião de planejamento ali, aonde nós vemos Paulo dizendo a primeira grande informação que nós precisamos ter quando nós entramos no exército de Cristo. Quando nós nos alistamos nesse exército, nós já entendemos que nós não vamos na nossa força, nós não vamos na nossa inteligência, nós não vamos guerrear com os nossos músculos, nós não vamos guerrear com a nossa estratégia, porque senão nós já seríamos destruídos logo de cara, porque é uma guerra espiritual, nós somos ainda seres limitados. Então Deus já nos fala: meu querido, você se alistou no meu exército, fique tranquilo, porque você vai na minha força, você vai na força do Senhor e no seu forte poder. Então essa é a primeira consciência que nós precisamos ter para saber que estamos no exército mais forte. Nós estamos do lado do maior, do aliado mais poderoso. Nós estamos ao lado do Todo-Poderoso. E é este poder que é dado aos soldados de Cristo.
E o texto continua: bom, você, além de saber que você vai na força do Senhor, meu querido, você vai ser equipado por Deus. Você vai receber armas espirituais e uma armadura para estar então preparado ali, equipado no campo de batalha, para que você fique firme contra as ciladas do diabo. Olha só, então aqui nós já temos uma terceira informação. Nós já sabemos quem é o nosso inimigo. E o texto diz: porque o seu inimigo, a nossa luta, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui é uma outra informação. Então esse campo de batalha não está acontecendo aqui, não é o mundo físico e visível. Isso só é uma representação de uma guerra espiritual que está acontecendo nas regiões celestiais. Então o nosso inimigo não é o vizinho que liga o som mais alto e não te deixa dormir. O seu inimigo não é o seu chefe que não te promove. O seu inimigo não é alguém da sua casa que está te perseguindo. O seu inimigo não é aquele seu amigo que te traiu. Não. O seu inimigo são seres espirituais. É o diabo e os seus demônios, os seus anjos que caíram com ele e estão no mundo espiritual, fazendo com que as pessoas executem as suas tarefas. Percebam que nós temos aqui uma outra informação importante: é como o inimigo age. Como o diabo age? Ele age através de ciladas. Olha que interessante. Então, dificilmente, aliás, bem difícil, você ver o diabo de chifre, né? Com o rabo vermelho, com um tridente na mão por aí. Muito difícil. Você vai vê-lo preparando ciladas. O que são essas ciladas? Este grego, da palavra grega metodeia, significa métodos. São estratagemas, são armadilhas que são feitas para nos pegar. Essa é a estratégia do diabo. É igual como eu já trabalhei em restaurante, eu já tive que fazer algumas armadilhas para pegar alguns ratos que de vez em quando apareciam lá querendo comer a comida do estoque. Então, como é que você prepara armadilhas? Você coloca um pedacinho de legume aqui, mais para frente você faz um rastro com um pedacinho de salsicha ali, no final você coloca um pedacinho de queijo e você vai direcionando a presa para onde você quer. A hora que ela chega onde você quer, tem uma ratoeira que cai sobre a cabeça do rato e prende o animal. Exatamente assim que Satanás faz com o homem. Ele coloca ali uma armadilha ali, ele coloca um sorriso bonito aqui, ele coloca um bom perfume ali, e os seres humanos vão andando naquele rastro, achando que estão satisfazendo os seus desejos. É uma compra aqui, é um objeto ali, é uma promoção aqui, é um amigo ali, é uma festa aqui, é um vídeo pornográfico ali, e você vai andando por este caminho, achando que você está feliz e livre, mas na verdade esse é o caminho da morte, esse é o caminho do pecado. O objetivo é te prender numa ratoeira com a sua cabeça, sem que você consiga reagir. Esse é o perigo do diabo. Os mais antigos vão lembrar desse filme, O Advogado do Diabo, da década de 90, o grande Al Pacino fazendo o papel do diabo, seduzindo aí, cooptando o Kenny Reeves aí, que era um jovem promissor advogado, e que começa a ganhar todas as causas impossíveis, com todo um poder de sedução ali nos seus discursos, e aí ele entende
que o diabo, né, o seu pai, aquele que havia o contratado, estava por trás de tudo isso e estava cobrando um preço altíssimo por isso. Ele perde a esposa, enfim. Depois você assiste o filme, mas esta frase é muito interessante. Numa das cenas, o Al Pacino, que é o diabo, diz: esse é o nosso segredo, nós somos de uma gentileza ímpar, uma sutileza incrível, eu chego sem ser percebido, né? Os mais novos vão conhecer esta série aí, que está na Netflix há um tempo já, chamada Lúcifer, né? Como nós vamos rejeitar um protagonista como este, né? Um rapaz, um galã bonito, sedutor, inteligente, né? Super esperto na trama, até fazendo atos de justiça. Então, o grande objetivo é que as pessoas se iludam com o diabo e não percebam que ele existe. Aliás, esse é um extremo muito perigoso, achar que o diabo não existe. Ele trabalha na ilusão. Ele trabalha na ilusão. Nós vamos ver textos que comprovam isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim, com a verdade, voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Olha só como é que o diabo age: que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Essa é a vontade do diabo, aprisionar os seres humanos para que façam a vontade dele. E aí é que entra a verdade do Evangelho, que liberta o homem desse poder de sedução e os traz de volta à sobriedade. Nós temos mais dois textos interessantes aqui. Na carta de Coríntios, já diz que Satanás pode se disfarçar até de anjo de luz. Então nós vemos aí todo o poder de sedução dele. E Pedro, num texto muito lindo, diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha que texto fantástico, aonde mostra toda essa guerra espiritual, o diabo, nosso inimigo, como um leão. Quem já assistiu aí documentários da vida animal sabe como um leão, uma leoa caça, né? Eles estão sempre sorrateiros, eles se abaixam no meio do mato para que a presa não fuja antes, e eles só se mostram quando a presa não consegue mais fugir. Essa é a estratégia do diabo. E aí, o diabo, ele é comparado a esse leão que está rugindo, procurando quem ele vai devorar, quem será a sua próxima vítima. Mas o mesmo texto já nos diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Muito bem, então se não perceber o diabo é um grande problema, né? Achar que ele é uma ilusão, ser iludido por ele, ou pelas suas estratagemas, né? Tem outro texto que diz que ele trabalha nos sofismas, né? Ele coloca mentiras como se fossem verdades, né? E aí a palavra de Deus, ela trabalha nessas fortalezas. Enfim, um outro problema e um outro extremo é achar que o diabo é um bicho papão. O diabo nem é uma ilusão, ele nem é um bicho papão. Tem muita gente achando que o diabo, ele está comandando todas as coisas, que o diabo tem poder sobre a igreja, que o diabo tem poder sobre os salvos, que o diabo tem poder sobre os crentes. Começam a colocar o diabo em todos os cenários da sua vida, e o diabo está no quadro, e o diabo está ali, e o diabo está naquele desenho, e o diabo
diabo está em todo lugar. Eu vejo ministérios inteiros totalmente focados na demonologia. Eu fico impressionado de ver que pastores não têm outras coisas a pregar. Eles esquecem de Deus, do Espírito Santo, da palavra, e ficam focados em pregar libertação de espíritos demoníacos. Isso é necessário? É. Isso é verdadeiro? É. Isso é real. Mas isso não pode tomar toda a nossa atenção. O diabo não é esse bicho papão todo. Por quê? Porque ele já foi vencido. Porque Cristo já venceu. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o diabo e os expôs publicamente para a vergonha, diz um outro texto, Paulo. E nesse aqui, Lucas relata uma frase de Cristo interessante. O contexto desse texto é exatamente, as pessoas estavam questionando Jesus por expulsar demônios, e aí ele vem com essa analogia. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Ele está falando do diabo, que estava guardando e possuindo homens. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura de que confiava e divide os seus despojos, ele está falando dele mesmo. Cristo é este ser mais forte que vence as fortalezas do inimigo. Muito bem. Também em Lucas, quando Jesus envia, eu acho isso tremendo, porque quando Cristo fala que ele tem todo o poder sobre o inimigo, na sequência ele fala: eu vou te dar esse poder também. Ele delega à igreja esse poder. Esse poder não ficou com ele, ele distribuiu aos crentes, aos salvos. Quando os 72 voltaram alegres da evangelização na Judéia, disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Olha agora essa frase: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Preste atenção: eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Esta é a palavra de Deus para a tua vida, meu querido, e nada lhes fará dano. Então nós vemos aqui que, além de Deus ser o mais forte, ele capacitou a igreja com o seu poder. Chamando os seus discípulos, também deu autoridade para expulsar espíritos imundos. João fala que nós já vencemos o maligno. E Tiago diz, no capítulo 7, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu acho esse texto interessante, porque ele tem uma sequência lógica, né? Para o diabo fugir de nós, nós precisamos resistir a ele, mas para que essa resistência tenha efeito, nós precisamos antes estar submissos a Deus. Essa é a pergunta que Deus está nos fazendo nesta manhã. Talvez, meu querido, o diabo esteja muito forte na tua vida. Talvez o diabo esteja com muita interferência na sua família. Talvez o diabo esteja minando as suas forças. Talvez você não consiga estar resistindo a ele. Talvez o diabo não esteja fugindo da sua vida. Certamente é porque o primeiro passo não foi dado com eficácia. A submissão a Deus é o segredo do diabo fugir das nossas vidas. O problema é que tem muitos cristãos fazendo o contrário. Eles invertem esse texto e eles começam a resistir a Deus e não ao diabo. Então Deus manda fazer algo, Deus nos orienta para algo, Deus nos dá um projeto, Deus nos dá uma estratégia, e nós ficamos resistindo ao plano de Deus. Nós ficamos resistindo à sua voz, nós ficamos resistindo ao seu chamado, nós ficamos resistindo à vocação,
nós ficamos resistindo ao trabalhar de Deus em nosso coração. E aí então, quando nós resistimos a Deus, o que acontece? Quem se fortalece? É o diabo. Então o diabo não vai fugir de uma pessoa que não está totalmente submissa, rendida a Deus, porque é esta rendição, meu querido, é esta submissão que nos dá, que dá condição, que dá permissão para Deus nos mover com todo o seu poder, com toda a sua estratégia, para que o inimigo fique longe e o Senhor esteja no centro das nossas vidas. Muito bem, queridos, olha que interessante. Então, depois dessa reunião de planejamento, nós vamos para a preparação. Por isso, diz o texto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam, olha a finalidade da armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Olha o plano de Deus para os seus soldados. Vão ter dias maus, vão ter problemas, nós vamos ter batalhas ferrenhas, vão ter dias difíceis, mas se você estiver com a minha armadura, você será inabalável. Olha só o texto, depois de terem feito tudo assim, mantenham-se firmes, não é vacilante, não é duvidoso, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, a verdade que nos libertou, a verdade que é a palavra de Deus, a verdade que nos dá uma vida transparente, uma vida sem máscaras, a verdade que nos liberta. Eu não sei mais, porque nós pregamos muito tempo sobre nós vivemos uma vida transparente, né? Perdão. Nós pregamos muito tempo para que os cristãos tirassem as suas máscaras. E agora manda nós colocarmos as máscaras. Nós pregamos muito tempo para que os irmãos se abraçassem. Agora dizem para nós nos separarmos. E nós pregamos muito tempo para que o cristão saísse da sua casa e tivesse coragem e fosse ser um cristão ousado lá fora. E agora estão dizendo para nós ficarmos em casa de novo. Então eu já não estou sabendo de mais nada, pastor. Mas, enfim, vamos voltar ao texto. O texto manda para nós cingirmos com o nosso cinto da verdade. E é esta verdade que nos dá transparência, que nos dá honestidade para vivermos uma vida sem um personagem, sem uma vida dúbia. Esse texto também diz, vestindo a couraça da justiça, a justiça que nos justificou, a justiça da palavra de Deus, que nos tirou de seres e de inimigos para nos fazer agora amigos de Deus. É esta justiça de querer ver o certo, o correto, de querer ver o honesto. Tudo isso faz parte. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, colocando ali as sandálias daquele soldado romano que tinha cravas embaixo, para que ele não escorregasse na batalha, naqueles terrenos arenosos ali. Então o Evangelho da paz, que nos pacificou com Deus, porque nós éramos inimigos, mas em Cristo agora nós vivemos a paz com o Senhor, nós somos pacificados nesse relacionamento. É este Evangelho das boas novas e do poder que tem que fluir da vida de um soldado cristão, é que tem que estar na nossa caminhada. São com essas sandálias que nós vamos caminhar por este mundo, representando Cristo em nossos relacionamentos. Além disso, usem o escudo da fé, e esta fé é importantíssima para nós apagarmos, todas as setas inflamadas do maligno. São setas que vêm sobre nós para nos desestruturar,
para nos desanimar. São setas que vêm para minar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança no Senhor. São setas que querem fazer com que a gente desista, fique pelo caminho, desista da fé, desista da igreja, desista de Deus. São setas terríveis, são más notícias, mas o escudo da fé nos protege. Usem o capacete da salvação, porque é com a certeza da salvação é que nós sabemos que nós somos filhos amados. O inimigo quer minar essa certeza de identidade com Deus. O diabo, ele quer fazer com que você pense que Deus não te ama, que Deus não vai te perdoar mais, que você não será mais motivo do investimento de Deus, que você é um ser que constantemente falha, que Deus não tem mais interesse na tua vida. Mas o capacete da salvação, ele guarda a nossa mente desses maus pensamentos, e ele nos foca em Cristo, na eternidade, na bondade, na eleição, na escolha. Ele nos foca na fé em Cristo, na palavra, nas promessas. Tudo isso nos dá muita esperança. Mas nós também vamos ter uma espada do Espírito. Nós não teremos apenas, a armadura não é só de defesa, a espada também vai ser de ataque. E este Espírito Santo de Deus, que habita na tua vida, meu irmão, que habita na minha vida, este Espírito que é a palavra de Deus, porque é com a palavra de Deus que o inimigo corre, é com a palavra de Deus que ele foi vencido por Cristo na tentação, é com a palavra de Deus que nós reivindicamos o nosso lugar no reino, é com a palavra de Deus que nós confrontamos as mentiras do diabo, é a palavra de Deus que nos fortalece. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, vigilantes. Um soldado tem que estar atento, mas não é só com a tua vida. Olha que interessante que esse texto fala: estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isso aqui é uma estratégia tremenda. Você já viu um soldado abandonar o seu colega no campo da batalha? Não. Ele caminha com o soldado ferido até o final. Não, um exército não é feito de um soldado único, sozinho, vencendo uma batalha. Não existe isso. Um exército é a junção de soldados com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, um cuidando do outro. Um soldado cuida do outro, ele garante a vida do outro, e assim é na igreja. O Senhor nos chama para nós estarmos atentos com os nossos irmãos, porque tem irmãos nossos que estão cochilando, que estão dispersos, que estão dormindo, eles não estão percebendo a batalha, e o diabo está os vencendo. Mas aí tem que entrar os soldados vigilantes e atentos do Senhor, para acordar o seu irmão, para carregar o seu irmão quando ele for ferido, para levantar o seu irmão, para suportar o seu irmão no colo. É isso que o Senhor nos chama. Esse texto é muito interessante, porque ele diz que nós só vamos vencer se um estiver cuidando da vida do outro, se um estiver atento ao seu irmão que está do lado. Por isso, me ajude e eu te ajudo a nós estarmos vigilantes e atentos nessa batalha. E o terceiro ponto, para quem se alista nesse exército, é a progressão. Nós vamos estar no planejamento, nós vamos estar sendo preparados e capacitados, mas nós também não vamos ficar estáticos, esperando o inimigo nos atacar. O Senhor nos envia para progredir, para avançar. Esse exército tem que estar marchando, esse exército de Cristo tem que estar caminhando. Olha o que diz o texto:
Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, não é covardemente, é destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Esta é a missão do soldado, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Não importa onde você esteja, não importa se você esteja livre ou preso, se você esteja numa mansão ou num casebre, se você esteja numa multinacional ou num carrinho de cachorro-quente, se você seja o diretor ou o porteiro, não importa quem você seja, aonde você esteja, o importante é que o soldado de Cristo, ele está sempre nesse foco. Orem para que, permanecendo nele, em Cristo Jesus, eu fale com coragem como me cumpre fazer. O soldado do Senhor, além de estar preparado, capacitado, ele precisa estar ciente que ele tem uma missão. A missão do exército de Cristo é levar este evangelho a toda a humanidade. A missão desse exército de Cristo é não ficar parado, sendo bombardeado pelo inimigo, sem avançar com o evangelho. É o evangelho que liberta, que transforma e que muda a humanidade e os volta para Cristo. Amém? Muito bem. Essa pergunta que eu quero te fazer nessa manhã. Você viu que a guerra espiritual é real. Apesar de invisível, ela é real. Nós percebemos que Deus está ansioso para que nós nos voltemos para Ele e busquemos em Cristo, que é a expressão exata do seu ser, diz Colossenses, né? Busquemos em Cristo o retorno à imagem perfeita de Deus em nossas vidas, com os valores cristãos em nós, com os valores do Evangelho. Mas ao mesmo tempo o diabo quer que nós borremos essa imagem com o pecado, com a rebeldia, com a insubmissão a Deus. Essa é uma guerra espiritual, meu irmão, que está acontecendo todos os dias, em todas as casas, em todos os lugares, em todas as vidas, em todos os países, 24 horas por dia. Este é o chamado para essa manhã. Talvez você ainda não se alistou nesse exército. Talvez você ainda não teve coragem de tomar a sua armadura. Talvez você esteja sendo iludido por Satanás. Talvez você esteja naquele caminho de morte, caminhando para a ratoeira, para a armadilha, aonde uma hora ou outra você será pego e não poderá reagir. Essa é a oportunidade que Deus nos dá. Enquanto estivermos pregando o Evangelho, há oportunidade de salvação, há oportunidade de arrependimento. Por isso, meu querido, pense bem, como você tem vivido os seus dias, como você tem vivido a sua vida. Você está atento às armadilhas do inimigo, ou você está distraído, achando que está vivendo uma vida em paz, pacífica, achando que a sua vida não se restringe a esta guerra, achando que você está bem porque a sua família, a sua casa, o seu trabalho, sua saúde, tudo anda bem, mas e a sua alma, meu irmão? E a sua vida espiritual? E a sua eternidade? Tudo isso está intercambiado. Nós precisamos hoje tomar posição e nos alistar nesse exército de Cristo, para que, e aí eu te digo, com certeza, olha que tremendo, quem se alistar nesse exército
tem 100% de chance de vitória. Não é 99%. Se alistou no exército de Cristo, é 100% de vitória na guerra. Porque Deus já disse que venceu o mundo, o diabo, e nos deu todas as coisas com ele. Eu quero fazer uma oração agora. Onde você está, na sua casa, por favor, feche os seus olhos. Se concentre agora no que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Pai, em nome do teu Filho, eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a andarmos atentos e vigilantes, porque as estratégias do inimigo são reais. Mas também lhe peço, Deus, que o Senhor, que nos deu um espírito não de medo nem de covardia, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, que o Senhor também dê paz aos meus irmãos que tanto têm medo do inimigo e por vezes nem trabalham no teu reino com medo da retaliação de Satanás. Isso é uma outra grande mentira. O diabo não pode deter os teus filhos nem a tua igreja. Por isso nós estamos destemidamente e ousadamente aqui, Senhor, para sermos usados em prol do teu reino, para levar este evangelho. Mas Deus ajuda, Senhor, os meus irmãos e o meu próximo, que ainda não se rendeu a Ti. Hoje é o dia. Pai, que eles entendam, Senhor, para eles terem vitória e o diabo fugir, nós precisamos estar submissos ao Senhor. Que cada vida agora que esteja ouvindo isso, Senhor, se renda a Ti totalmente, se entregue e permita que o Senhor seja o Senhor das vidas deles e das nossas. Em nome de Jesus, ajuda o que está fraco, Senhor. Ajuda o que está vacilante, Pai. Desperta o que está dormindo. Senhor, acorda o que está distraído. Deus, traz sobre nós, Pai, um senso de alerta e de atenção máxima às estratégias do inimigo. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ajudar os nossos irmãos como soldados, um ajudando o outro, um carregando o outro. E ainda que eu esteja baleado e o meu irmão ferido, um ajudará o outro. E nós, como corpo, como um exército unido, com o nosso general que é Cristo, já vencemos esta batalha em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Quero chamar os irmãos para cantarmos uma última música. Não saia, nós já vamos finalizar. Daqui a pouco o pastor Edgar vai encerrar. Nós vamos ter mais um momento de louvor. Glória a Deus. Depois de tudo que nós ouvimos, nós devemos lembrar da declaração de um homem de Deus, João, o Batista, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Ele nos lembra uma frase simples, mas de uma profundidade tremenda. João Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Cristo cresça em nossas vidas e que nós diminuamos, porque somente assim poderemos ter êxito nesta batalha que acabamos de ouvir, essa batalha que é espiritual. Que o Senhor venha crescer em nossas vidas, numa atitude de dependência, de aniquilação do nosso eu. E essa canção que nós iremos entoar ao Senhor agora, ela tem por título que é necessário que nós diminuamos. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em nós. Vamos louvar a Deus.
com este cântico. Enche meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume. Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar no amor, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar, encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir e exalar teu perfume. Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar no amor, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar, encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar, encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. É muito importante para nós estarmos em sintonia. E parabéns à Sofia, pequenininha, a filhinha do casal que esteve aqui, se comportou bem, não é? E nos alegrou também. Então eu agradeço mais uma vez essa equipe maravilhosa que tem vindo aqui servir ao nosso Deus de coração. Oséias, obrigado Claudinho, Nailson, Ana, João, Ricardo, Simone e a Sofia, pastor Rogério, que ministrou a palavra nesta manhã. Meus irmãos, olha como é importante, né? Esse tema, oração, veio bem a calhar dentro dessa série que nós estamos aprendendo. Que arma maravilhosa a oração! Nós somos fracos,
nos sentimos tão pequenos diante do inimigo, mas quando nós estamos perto do Supremo Pastor, perto de Jesus, o leão devorador corre. Fique perto de Jesus. Ore, 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 ore. É de graça. E é Deus dizendo: ore, me busque, que eu posso alterar. Eu posso intervir. Eu estou do seu lado. Ore, 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 ore. É o que nós vamos fazer. Meus queridos, antes de te desejar uma boa semana, nós temos aí as classes da Escola Bíblica. Você, aluno, fique ligado. Quarta-feira teremos uma live. Vamos falar sobre esse tema. O cristão tem uma mensagem de esperança para a sua geração. Quarta-feira, às 20 horas. Domingo que vem, nesse mesmo horário, às 9, continuaremos ministrando uma série nova. Tendo em vista esse cenário, nós antecipamos uma série de, acho que é julho ou agosto que nós teríamos, chama-se Desabafos de um Adorador, estudos no livro de Salmos. Vai nos ajudar bastante a estudar esse novo tema sobre desabafos de um adorador a partir de domingo que vem. E por último, para terminar, para te acompanhar durante essa semana, esse texto aqui me ajuda demais em batalha espiritual. Porque logo após falar para a gente resistir ao leão devorador, ele termina 1 Pedro dizendo isso. E assim eu vou desejar para você nessa semana. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua eterna glória, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém. Ó nosso Deus, obrigado por mais esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Obrigado por essa armadura do cristão, equipamento espiritual. Nós estamos em guerra, mas nós sabemos que o Senhor já venceu. Aleluia. Essa é uma alegria que antecede tudo. Saber que somos mais do que vencedores por aquele que venceu. Venceu a morte, triunfou sobre os inimigos da cruz. Portanto, resta para nós confiar, orar, estar perto do Senhor, porque a batalha já está ganha. Abençoe, Senhor, nossas famílias. Obrigado, Pai, pelo Décio e a Leila que completaram 46 anos de casados. Que alegria para nós. Obrigado pela Rosi e João que completaram 41 anos de casados. Casais firmes, casais que amamos muito e que eles permaneçam firmes na fé até o final. Abençoe a Dalva também, que fez aniversário essa semana, todos que fizeram aniversário, que o Senhor esteja com eles e dê-nos uma semana vitoriosa andando com Jesus. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus e o conforto do Espírito continue conosco, agora e para sempre. Amém. E glória a Deus. Boa semana, que Deus abençoe cada um. Amém. Até mais.